tem, né, a fonte de alimentação aqui, e eu vou ligar a placa, né? Vou colocar a placa aqui. Então tá ok, beleza? A galera tá dizendo que tá show aí, que tá ok. Então vamos lá. Galera, eu vou alimentar aqui essa placa, né? Essa board. Vamos colocar aqui positivo. E vou colocar aqui negativo. O que a gente deve analisar na fonte? Não temos nenhum consumo inicial, ok? Vou iniciar o boot. Eu vou pressionar apenas 1 segundo e vou soltar, ok? Observem lá na fonte. 1, né? 1 segundo e solto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. 1 segundo. Qual foi o consumo em 1 segundo? Consumo em 1 segundo foi 103 miliamperes, o máximo. Então, 103 miliamperes, né, seria o boot desse aparelho de inicialização. Quando eu faço esse teste de boot, né, eu já consigo compreender se o aparelho ele tem algum consumo, se não tem, né, se ele tem algum curto numa malha secundária, se não tem, se alguma câmera pode estar com consumo alto e consumindo mais energia, né, mais corrente. Então esse teste de boot, né, é onde eu consigo verificar se há um consumo depois do power. Por quê? Porque quando eu toco aqui, ó, quando eu toco aqui, né, ó, toquei, ele chegou em, ó, chegou até 108 agora, né? Aqui eu consigo ver se ele tem um consumo secundário maior, né, do que o normal. Se eu pego uma placa que ela tem uma alteração em uma malha secundária, o boot desse aparelho pode ir para 200 mA, 300 mA, ao qual não pode. Por quê? Porque quando a gente faz o boot no aparelho, né, o que está acontecendo aqui na placa? Ela está injetando uma tensão, está saindo pelos blocos do LDO, porém o processador ainda não se armou com a memória, ok? O processador ainda não leu o software. Então, a gente tem esse boot inicial. Ó, a gente aqui percebe se tem um consumo maior ou não. Se uma dessas câmeras aqui estivessem consumindo mais, tivesse com algum problema, o aparelho poderia ligar sim, porém o boot do aparelho poderia estar ligando com um consumo maior. Estudando um pouco sobre o que o nosso amigo perguntou, ele quer saber quando é que o consumo, né, vai passando de estágio até chegar o processador se comunicar com a memória e por aí vai. Vamos lá. Eu vou ligar aqui o aparelho, ó, percebam lá. Tá ligando, ó. Ligando, ó, pronto. Ligou o aparelho, não foi? Percebam aí que agora, né, o aparelho consome a inicialização e o aparelho agora está funcionando. Vamos lá, vamos estudar um pouco sobre esse boot de inicialização. É um assunto bem interessante. Perceba que enquanto o aparelho não chega em 200 mA, a placa não dispara. Ela fica tipo que oscilando um pouco. E aí, quando ela chega em 200 mA, é onde o processador ele se comunicou com o software e aí ele vai fazer a imagem funcionar do aparelho. Ele vai dar o boot, né, como a gente chama de bootstrap, que seria o boot de inicialização. Quando o aparelho está no seu boot de inicialização, o processador ele se comunica com todos os periféricos, com todos os componentes da placa. Sendo assim, a placa vai consumir mais. Beleza, galera? A placa consome mais na hora da inicialização. Quando o aparelho está com tela, né, com todos os periféricos ligados neles, se você for ligar ele na fonte, você vai perceber que alguns aparelhos eles passam até, né, de 2 amperes. Alguns aparelhos mais novos, eles podem sim passar de 2 amperes na hora de inicialização, e isso não é problema no boot, não é nenhum consumo, né? Não vai ser nenhum problema. Por quê? Porque quando o processador ele abre os seus núcleos, né, através das malhas de serial clock e serial data, ele vai acabar se comunicando com todos ao mesmo tempo, né?
nessa hora que ele está comunicando-se com todos ao mesmo tempo, é o momento do bootstrap. Esse bootstrap, pessoal, a gente vai encontrar muitas vezes, pode ser que em um ou outro aparelho aí, né, que seja raro, mas na maioria dos aparelhos, na hora que a gente inicializa o sistema, a gente vai, mesmo sem pressionar aplicativo, a gente vai encontrar tensão de câmera, né, tensões do LCD, tensões de várias outras partes da placa, que quando o aparelho, né, está sem o aplicativo ou sem a câmera plugada, por exemplo, não iria funcionar, né? Então, toda a parte de tensões da placa, o processador ele faz com que o Power Manager envie, libera tudo. Por quê? Porque ele está se comunicando, verificando se todos os componentes estão trabalhando de forma perfeita. Então, nesse momento do boot, né, do bootstrap, na hora que ele liga o aparelho, todas as tensões, todos os componentes vai trabalhar para mandar uma informação para o processador de que todos os componentes estão funcionando. Então perceba aqui, ó, vou ligar novamente, né? Ó, liguei a placa, se eu não segurar o botão, ele não vai ligar. Ó, vai chegar em 100 e alguma coisa, e aí passou para 280 miliamperes. Quando ele chega nessa amperagem, né, nesse consumo de 200, 250, é onde ele já se comunicou com o software, né, e aí ele vai dar o boot de inicialização. Quando o aparelho trava em 150 miliamperes para baixo, há sim uma possibilidade de ser memória, né, de ter corrompido a memória e a memória está com problema. Então a gente deve sempre fazer alguns testes que já tem no curso, né, todas as aulas ali, para você fazer o passo a passo, verificando tensões de saída do Power Manager, né, verificando as bobinas de saída, que são as bobinas de book, né, que é onde vai as tensões para o processador e por aí vai. Então, para resumir aí a pergunta do nosso amigo, né, eu dei uma explanada aí porque eu sei que tem muitas pessoas que estão começando agora que ainda não sabe como funciona a parte de inicialização de uma placa de celular. Então, essa resposta, né, poderia ser bem simples aí para o nosso amigo, que provavelmente já deve entender um pouco sobre o assunto, porém tem algumas pessoas que estão na live que ainda não sabem, né, como é que funciona isso e como é que procede. Então a gente falou um pouco de forma mais ampla, né, para que todos compreendam, né, e saibam qual foi a pergunta do nosso amigo, né, e como é que funciona o sistema da placa na hora que inicializa o sistema. Então, pessoal, se restou alguma dúvida, né, pergunte aqui, eu estou com o celular aqui ligado aqui também na live, né, e o que vocês perguntarem aí, eu vou estar observando aqui e vou estar complementando, beleza? Porque às vezes a gente está falando aqui, galera, e a gente acaba esquecendo algumas informações, né? Então, se você tem alguma dúvida aí relacionada a esse assunto que a gente está falando, pode perguntar aí que a gente vai estar explanando mais, explicando melhor para vocês, beleza? Caso não houve dúvida, né? Então, vamos prosseguir aqui para a próxima pergunta, né? Vamos ver aqui se tem alguma outra pergunta aqui. Nosso amigo Top Celulares, né, que eu já esqueci o nome dele, ele faz a seguinte pergunta: boa noite, professor. O senhor já falou defeitos que consome zera e consome trava. Tem alguns defeitos que o celular varia o consumo de 40 amperes, né, ou seja, 40 miliamperes, eu acho que ele quis dizer, a 200 miliamperes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa parte aí de ligar, né, e travar e coisas do tipo. Vamos lá. Como a gente já está falando de inicialização, né, da parte inicial da placa, toda essa questão de consome zera e consome trava acontece na hora da inicialização. Por que ele consome trava? Por que ele consome e zera? Né? Essa falha está no boot do aparelho, né? O aparelho muitas vezes não chegou nem a se comunicar com o software, né? O processador ainda nem se armou direito e já acontece uma falha antes, né, de o processador ali já estar no seu boot de inicialização. Então o que a gente deve analisar em problemas como esse? O que você falou aí, né? A pergunta que você fez é sobre se o aparelho chega a 40, vai a 200. Eu não entendi bem a pergunta, né? Mas assim, essa falha,
de consome trava e consome zero, a gente sempre tem que fazer análises mais aprofundadas, né? Eu sei que muitos que estão começando já querem fazer esses tipos de análise. O que é que eu recomendo vocês fazerem? Estudarem um curso do início para vocês entendendo como faz medições de tensões secundárias, como é que faz análises, né, de tensões primárias. Quando você tem todo esse conhecimento já, então fica mais fácil você analisar uma placa que está com esse tipo de defeito, porque seria um dos defeitos mais complicados para técnicos que estão iniciando na parte de reparo em placa. O que eu quero falar para vocês aqui, galera? Que aqui, ó, o Power Manage, ele é o principal componente que vai fazer com que a placa receba alimentação para funcionar. Se algumas das malhas aqui de saída do Power Manage estiverem com algum problema, a placa pode não ligar. Todo o circuito integrado, ele trabalha com tensão de entrada, tensão de saída e comunicação. Se a comunicação desse circuito integrado com o processador estiver com defeito, logo a placa não liga. Se a tensão que esse componente libera para o circuito como memória ou processador, se essa tensão não for liberada, o que pode acontecer? Pode acontecer que o aparelho também não ligue, consuma e trava. O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos fazer um teste aqui, né? Vamos lá, vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou fazer um curto em uma malha secundária aqui, ok? Vamos lá. Posso até queimar esse aparelho aqui, mas isso aqui é uma sucata, então vamos fazer teste, né? Estamos aqui para isso. Vamos lá, tem várias perguntas aí que a gente vai estar falando, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui a Borneo, galera. Vou ligar aqui a Borneo. E vamos analisar aqui no Power Manage as malhas secundárias, né? Malha secundária aqui no Power Manage. Aqui a gente tem o Power Manage desse aparelho, né? Que é representado aqui como PM4001, né? Que seria esse Power Manage ao qual a gente está analisando aqui nessa placa. Eu vou pegar aqui esse Power Manage, né? Vamos aqui. Vamos abrir aqui o esquemático. E vamos mostrar aqui agora, né? Vamos verificar aqui, galera. Vamos verificar aqui o Power Manage, né? Desse aparelho. Ainda tô levando um cacete aqui dessa Borneo. Aqui, galera, a gente vai para a parte do Power Manage. Aqui a gente tem o Power Manage do aparelho, beleza? Preste bem atenção aqui. Power Manage do aparelho. Esse Power Manage, pessoal, ele recebe uma alimentação primária, como eu já falei para vocês, para liberar tensões secundárias, né? Então aqui a gente tem, né, ó, a malha VPH-PWR, né, que nesse caso desse aparelho seria a malha que alimenta, né, esse circuito integrado. Então ele vai ter uma alimentação primária aqui, né? Logo ele vai liberar as tensões secundárias. Então essas tensões aqui, ó, todas essas tensões aqui, ó, VREG, 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 essas tensões são tensões secundárias que saem do Power Manage. Toda vez que você vê uma tensão com o nome VREG, VREF, tensão LDO,
essas tensões elas são provenientes do Power Manager, ok? Então, todo circuito que recebe tensões VREGs está recebendo alimentações do Power Manager do aparelho, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui a gente tem, ó, alimentações, né, de 1.2, de 2.8, né, 82 volts, aqui 1.3 volts, né? Então a gente vai pegar essa tensão aqui, ó, essa tensão VREG L, né, que seria o LDO L15, beleza? E a gente vai pegar essa tensão aqui de 3P0 e vamos verificar para onde está indo essa malha, né? Aonde está indo essa malha? Essa malha está alimentando, né, um circuito integrado aqui do SIM-card, ok? Essa tensão está alimentando. Vamos ver se essa tensão ela vai para outro lugar. Não vai. Então ela vai ali apenas para um circuito integrado ali que fica na parte do SIM-card. Eu quero pegar aqui com vocês uma tensão aqui que alimenta a memória ou alimenta aqui o processador, né? Vamos procurar aqui. Ó, a gente tem aqui uma tensão 5V Boost, né? E vamos aqui pegar uma alimentação de 1.8 volts, né? Essa alimentação de 1.8 volts, ela alimenta vários locais da placa. Ok? Ó, a parte de VDD MUIC, né? Alimentada por essa malha, né? Ó, ela alimenta aqui a parte de VBAT ID, né? Ou seja, essa malha de 1.8 volts, ela alimenta praticamente inúmeros circuitos, né? Ela passa por inúmeros circuitos da placa. Então aqui, ó, passa também pela parte de SIM-card, ok? Ó, passa aqui, ó, pela parte de AirJack. AirJack, pessoal, para quem não sabe, AirJack, ela é parte de AirJack aqui, ó, é aquela parte onde a gente coloca, né, o fone de ouvido no aparelho, né? Então essa parte de AirJack aqui também é alimentada, né, por essa tensão de habilitação de 1.8 volts. Então o que é que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou fazer um curto-circuito nessa malha. Vamos ver se esse aparelho vai ligar com um curto nessa malha, beleza? Vamos simular um curto aqui, né, nessa malha. Vamos voltar lá para o Power Manager. Só verificar aqui a tensão de alimentação, ó. Perceba que a própria bobina, a própria memória, né, a UME 5000, ela é alimentada também por essa tensão de alimentação, né, que seria uma tensão que habilita. Então, essa tensão aqui de 1.8 também chega por aqui, ok? Vamos ter aqui, ó, outras alimentações também para memória. A VCC EMC, né? De onde está vindo essa tensão? Ela é uma tensão, a VREG L8, né? Ela seria a VREG L8 de 2.9 volts. Então, essa tensão 2.9, ela é a tensão que alimenta a memória também, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai fazer um curto-circuito, né, na tensão aqui de 1.8 volts, né? Vamos pegar essa tensão aqui de 1.8 e eu vou pegar aqui um capacitor e vou fazer, né, um curto-circuito aqui nessa tensão aqui. A gente vai pegar um capacitor aqui, né, e a gente vai fazer um curto-circuito nessa tensão, nessa malha, né? Vamos fazer um curto-circuito nessa malha, né? E vamos verificar se essa malha vai fazer com que o aparelho não ligue, beleza? Vamos lá, vou voltar aqui para a parte do Power Manager, que é processador, né? Temos aqui processador e memória. Deixa eu só chegar aqui na parte do Power Manager. Então, 1.8 aqui, ó. 1.8, né? Essa malha aqui de 1.8, a gente pode pegar esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor, né? O C40, né? Deixa eu ver se é ele mesmo. É sempre a parte de cima. Então a gente vai pegar aqui, ó, essa tensão aqui de 1.8, né? Pode ser, ó, temos várias tensões aqui de 1.8. Vou pegar essa aqui, né? A L4, né? A L4 foi a que a gente estava vendo. Então vou pegar essa L4 aqui, né? E vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse capacitor e verificar aqui no layout
Aonde é que está localizado esse capacitor para a gente fazer um curto nesse capacitor, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, vamos ver. Então esse capacitor aqui, pessoal, ele está aqui ao lado da bobina. Vamos lá. Está aqui ao lado dessa bobina, né? Que está próxima aqui ao Power Manage. E eu vou colocar aqui esse capacitor em curto-circuito. Eu vou fazer um curto nesse capacitor aqui, ok? Vou fechar um curto nele e a gente vai ver se essa placa ela liga ou se não liga, né? Existem algumas malhas aí que o aparelho pode ligar e também pode ser que o aparelho não ligue, né? Então a gente tem que verificar qual é o sintoma que o aparelho pode apresentar, né? Essa malha estando em curto, uma malha de 1.8 estando em curto, ok? Que seria uma malha secundária, né? A malha secundária, né? Às vezes faz com que o aparelho bloqueie a inicialização. Então vamos lá, vamos pegar essa malha de 1.8, vou fechar um curto nessa malha e a gente vai ver se o aparelho vai ligar ou não, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui um pouco de fluxo. Vocês estão compreendendo aí, pessoal? A gente está passando um procedimento aqui um pouco mais avançado hoje, né? Só que a gente tem aulas também aí, a gente tem perguntas, né? Mais simples, né? A gente vai tentar responder aí para todo mundo. Se você ainda não chegou a esse ponto, né? Estudando o nosso curso, mas você vai estudando aí passo a passo e você vai chegar a esse nível, ok? Então fechei um curto aqui nesse capacitor, galera. Tá até preso aqui, deixa eu aumentar mais a imagem. Quando vocês verem aí, vocês falam pra mim, beleza? Fechei um curto aqui no capacitor, né? Nesse capacitor aqui na tensão secundária. E agora eu vou ligar essa placa com o aparelho em curto, ó. Veja que eu fechei um curto aqui, ó. Beleza? Tem um curto aqui na malha secundária. Curto na malha secundária vai apresentar para mim algum consumo aqui, né? Vamos lá, vamos ver. Ó, fechei um curto aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Coloquei um fio aqui de jumper, ocasionando aí, simulando um curto aqui pra gente verificar, né? Estudar mais sobre isso aqui. Beleza? Uma soprada aqui. E eu vou fazer agora energizar essa placa. Vocês viram que ela tá ligando, né? Vocês viram que a gente ligou ela, né? Logo no início aí da aula e a gente viu que ela tá ligando. Então vamos lá. Coloquei aqui na fonte. Apareceu algum consumo? Não. Por que não aparece nenhum consumo? Porque é uma malha primária, pessoal. Não vai apresentar consumo. Um dia desse aí, eu tava até falando na live que eu fiz ontem no Instagram, né? Que eu vi um professor, né, do YouTube, um professor aí bem renomado, com um problema de uma malha secundária. Um curto na malha secundária. Ele resolveu o problema do curto da malha secundária, só que ainda tinha um consumo. E ele estava procurando em malhas secundárias esse consumo, aonde ele deveria analisar as malhas primárias. Se você bota o aparelho na fonte de alimentação, né, e o aparelho não apresenta fuga nem curto, então a gente não tem que estar trabalhando por malhas primárias. A gente tem que estar trabalhando por malhas secundárias, componentes que recebem alimentação secundária, ok? Gravem bem isso aí, galera, para você não ficar perdendo tempo na análise, analisando coisas que não tem nada a ver. Então, se não tem consumo aqui, então as malhas primárias estão ok. VPH-PWR, VBAT, todas estão ok. Então agora, o que eu vou fazer? Vou pressionar o botão, né? Ó, vamos pressionar o botão. E o que acontece? Mesmo com a placa com a malha em curto,
a placa funciona. Vocês podem ver aí, ó. Beleza? O componente, eu ocasionei um curto-circuito, ó. Podem ver que está aqui, ó, um curto aqui, né, nesse capacitor aqui, ó, que eu mostrei para vocês. E o aparelho funcionou. Vamos aqui agora, pessoal, analisar L4, né? Vamos lá. Deixar bem claro aí para vocês aí. Analisar aqui. Vamos lá. L4. Essa malha aqui, né, que seria a L4 aqui. Vamos analisar e verificar para onde ela vai. Então, ela alimenta, ó, setor de Bluetooth e Wi-Fi, né? Setor de Bluetooth, Wi-Fi e rádio FM. Beleza? Então, provavelmente esse setor aqui, ele vai estar sem funcionar. Bluetooth e Wi-Fi não vai funcionar. Beleza? Eu não tenho nenhuma tela aqui para mostrar isso para vocês. Mas não está recebendo essa alimentação, não funciona. Vamos lá. Vamos seguir. Para onde ela vai? Para WTR. WTR, né, que recebe essa VRF TR 1.8, né, que seria essa daqui. O que acontece aqui também? Essa malha estando em curto, o transceiver do aparelho não vai trabalhar, logo o aparelho também não vai ter rede, beleza? Vamos lá. Essa malha aqui, pessoal, essa malha aqui que eu estou mostrando para vocês não é aquela outra malha de 1.8, a qual ela alimenta outros setores, beleza? A gente está pegando a L4, né? A gente viu que a outra malha de 1.8, né, que seria uma malha como se fosse uma malha primária, que ela alimenta processador, memória e coisas do tipo, que a gente vai lá também nela. Então aqui, ó, a gente tem alimentação, ó, para WTR. WTR, pessoal, é transceiver. Alguns aparelhos trabalham com 2 transceiver, né? Transceiver é que modula e desmodula sinal no setor de radiofrequência. O WTR, né, ele trabalha muitas vezes com o WFR, que também é um transceiver. Então aparelhos vão trabalhar apenas com um transceiver, outros vão trabalhar com 2 transceiver e por aí vai, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui essa malha e verificar para onde ela está indo, né? Vamos analisar. Então ela alimenta apenas quem? Ó, já voltou aqui para PMIC. Então essa malha de 1.8 volts, né? Essa malha de 1.8, ela alimenta apenas a malha, né, do... Ó, o aparelho liga, né? Ligou normalmente, como vocês estão vendo. E essa malha, né, de 1.8 volts, ela só alimenta parte de Bluetooth e a parte de radiofrequência. Então o que acontece? O aparelho vai ligar normalmente, porém esses setores aí não vão funcionar. Beleza? Então vocês podem ver aí que a malha está funcionando. Vamos pegar aqui a outra malha, né? Vamos pegar aqui uma outra malha. Como vocês viram, o aparelho ligou, né, com um curto nessa malha. Então, o que vai acontecer aqui? A malha, né, o aparelho vai ligar. Só que os setores que recebem alimentação não vão funcionar. Ok? Não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer agora, galera? Vou fazer o seguinte. Agora, eu vou alimentar uma malha... uma outra malha de 1.8 volts, ok? Beleza? Vocês estão compreendendo aí como é que tá? Se não estiver compreendendo, diz aí, professor, explique melhor aí que eu não estou entendendo nada. Então expliquem aí pra mim, beleza? Ok, galera? Tudo ok aí? Como é que tá a transmissão? Tá tudo ok? Então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui na Borneo, né? Vamos aqui novamente na Borneo. E aqui agora eu vou pegar essa outra tensão aqui. Eu peguei L4 1.8. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que alguns aparelhos funcionam com algumas malhas secundárias em curto.
E aí você tem um problema de Bluetooth, Wi-Fi, e você tem um curto em uma malha de alimentação. O aparelho vai ligar, porém a malha não vai alimentar o circuito e por conta disso o circuito não funciona. Então tem muitos componentes aí, muitos aparelhos, né, que vocês pegam aí no seu dia a dia, que ele vai estar ligando normalmente e não está pegando Bluetooth, não está pegando setor de rede, e aí você pensa que é a antena que não está funcionando, que o CI danificou, e muitas vezes falta de alimentação do Power Manage, ou a malha do Power Manage até o componente está com algum problema, ok? Então, saibam disso, o aparelho pode ter uma malha em curto, uma malha secundária em curto, e também pode funcionar perfeitamente, beleza? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Ele pode funcionar perfeitamente estando com um curto-circuito em uma malha secundária. Só que algumas malhas secundárias, estando elas em curto, o aparelho não vai ligar. Vamos pegar essa outra malha aqui, né? A gente pegou a L4, que sai aqui do Power Manage e alimenta outros setores. Vamos pegar aqui agora a malha de VREG L5 1P8, que seria uma malha de 1.8 volts, porém ela vai alimentar outros locais da placa. Vamos ver qual a parte que ela vai alimentar, né? Então ela passa aqui para o lado de cá do PMIC e para onde ela vai, né? Pela parte aqui IO Power, circuito MUIC, e aqui volta para cá. Provavelmente essa malha, né? Cadê? Ela vem aqui para essa parte, vai alimentar por aqui. Vamos seguindo aqui, né? Parte de SIM card, né? É justamente essa aqui que a gente tinha analisado anteriormente. E aqui, ó, ela alimenta a memória, pessoal. Quando ela chega aqui, né, próxima à memória, ela muda o seu nome de VREG L5 1.8 para VCCQEMMC. Essa malha aqui é a malha, né, de 1.8 volts L5 VREG. Então ela apenas vai mudar o nome quando ela chegar na memória. Vamos seguir aqui essa malha, né? Ela chega até um determinado ponto na placa e aí ela muda o nome para essas duas malhas, ó. Tanto ela vai mudar para VDD1 DDR, como ela vai mudar também para VCCQEMMC, ok? Então o que é que eu vou fazer? Vamos procurar aqui onde está essa malha, né? E aqui, ó, essa malha alimenta nada mais, nada menos que a memória do aparelho. Então, se essa malha de 1.8 que vai para a memória estiver em curto, o aparelho liga. Vamos verificar agora, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, esse capacitor, né, que está na malha aqui da memória, que recebe uma alimentação de 1.8, para ver se essa malha se esse aparelho vai ligar, né, estando com essa malha aí em curto-circuito, beleza? Então vou pegar aqui o capacitor, o C5015 de 220 nanofarad, né? Vamos verificar aqui onde está esse capacitor, aqui na nossa borneo. E vamos lá. Ó, aqui acima da memória, né? Aqui a gente tem a memória, aqui a gente tem a UCP, que seria processador, né? E aqui ao lado a gente tem a UME, que seria a memória. Então aqui, ó, em cima da memória a gente tem o capacitor, né? Vamos ver se a gente consegue ver ele aqui. Então a gente tem ele aqui, ó, em cima da memória, né? Esse capacitor, eu vou fazer um curto-circuito nele. E a gente vai verificar se a placa vai funcionar, beleza? Se a placa queimar, queimou. Mas vamos lá, né? O que pode acontecer isso aqui, galera? O software pode corromper e o aparelho não ligar mais. E aí o que tem que ser feito? Fazer um software no aparelho, né? Claro, resolver o problema aqui do curto e tentar refazer o software do aparelho. Caso não resolva, teria que moldar a memória, beleza? E aí teria que trocar memória e processador junto, porque alguns aparelhos trocando só memória, ele não vai funcionar. Então vamos lá, galera, vamos fazer aqui um curto aqui nessa malha, né? Nessa malha aqui de 1.8 que alimenta a memória do aparelho, e vamos perceber aqui qual vai ser, né, o consumo. Vamos lá, eu estava vendo ali os comentários, né? Então vou colocar aqui.
já fiz um curto aqui. Já fiz um curto aqui. Nessa malha. Deixa eu só cortar o fio aqui. Pronto, já fiz um curto aqui na malha. E agora vamos desligar o aparelho com a malha da memória em curto-circuito e vamos ver se essa malha, se o aparelho vai funcionar. Vamos lá? Primeiramente, vamos analisar se há consumo primário. Não há consumo primário, beleza? Vamos tentar ligar. E aí, o aparelho chega até 28 mA e quando eu solto, o aparelho zera. Vamos lá? Aparelho tenta ligar, chega até 28 mA, quando eu solto, zera. Por quê? Porque não está tendo alimentação para a memória. A memória é onde ela libera o software para o processador comandar o hardware da placa. Se houver alguma malha que esteja ligado ao processador ou à memória, não vai ligar o aparelho. Se tiver uma malha que esteja ligada na câmera, e aí essa malha, né, que é uma malha secundária, ela entra em curto-circuito, o que vai acontecer? Pode sim acontecer de o aparelho funcionar, só que não vai funcionar apenas o setor. Circuito RF, muitas vezes, algumas malhas que não passam por processador e memória, o aparelho pode ligar, vai funcionar. E aí? O aparelho vai funcionar, porém vai faltar a alimentação naquele setor e o aparelho não vai ligar por conta disso. Quando o problema está relacionado à memória e a processador, se houver alguma malha em curto-circuito, se algum componente entrar em curto-circuito, o que vai acontecer? O aparelho vai fazer isso que está mostrando aqui para vocês. Muitas vezes você pega aparelho que consome zera, consome trava. Problemas onde é que está? Em malhas de processador. Por isso que a gente deve analisar as malhas de book, as malhas de alimentação de saída do processador, que são as malhas aqui, ó, aonde tem essas bobinas grandes ao redor do Power Manage. É por essas bobinas aqui que chega a alimentação no processador do aparelho. Quando falta alimentação, né, ou por falha no Power Manage ou por problema de alimentação mesmo, ou seja, alguma malha, né, que esteja em curto-circuito, alguma malha que esteja aberta, não está chegando a atenção correta ao processador, o que pode estar acontecendo? O aparelho vai ligar, vai tentar ligar e vai zerar, ou vai tentar ligar e vai travar, beleza? Então, vamos lá. A gente sabe, pessoal, que temos aqui, ó, né, uma malha que está em curto-circuito. Aonde é que essa malha sai? Sai daqui, ó, do Power Manage, né? Qual seria o primeiro componente nessa malha que vai passar, né, essa malha? Vamos lá, vamos para Borneo. Vamos voltar aqui no esquemático e vamos analisar aqui, ó, no Power Manage, né? Vamos voltar aqui, ó. Perceba que essa malha, galera, ela é aquela mesma malha que saiu do Power Manage, né? Ela é a malha VREG L5 de 1.8 volts. Só que quando essa malha está se aproximando da memória, ela muda o seu nome. Por quê? Porque chegou em um circuito EMC, que seria o circuito de memória Flash NAND. Então essa outra tensão aqui, ó, VCC-EMC, também está recebendo alimentações do Power Manage. Só que o que está acontecendo? Quando ela se aproxima, ela muda o nome. E o próprio esquemático nos informa isso. Alguns esquemas, as tensões que está saindo do Power Manage vai ser o mesmo nome quando chegar na memória. Só que no caso desse esquemático, né, no caso desse aparelho, o que está acontecendo aqui, galera? Ele nos mostra, né, nos informa que a tensão ela vai mudar o nome quando se aproximar aqui, né, da memória. Então voltando aqui, pessoal, vamos voltar, né, vamos voltar aqui. Então, ó, a VREG L5, ela muda o seu nome, né, para VCCQEMC.
e também para VDD1-DDR, que essa malha aqui, para onde é que ela vai? Vamos seguir ela? Ela vai alimentar aqui, ó, a parte da memória também. Então, tanto, né, essa malha aqui, a VCC-CQ, né, VCC-CQ e MMC, né, quanto essa outra aqui, recebem a mesma malha, né? Então, ela alimenta quantos pinos, né? Vamos lá. Aqui, galera, essa malha VCCQ, né? Ela alimenta aqui, ela passa por alguns componentes e ela chega aqui, ó, nesse balde de solda, né? Balde de solda aqui, ó, B6, B9, C7, C11, né? Esse balde de solda são alimentados por essa malha, né? A malha de alimentação. Então, 5 baldes de solda na memória não estão sendo alimentados, o suficiente para a memória não funcionar. E quando o processador chamar a memória para chamar o software, o que acontece? A memória não responde. Por quê? Porque não tem alimentação. A malha está em curto. Ok, galera? Aqui a mesma coisa, né? A VDD1 DDR alimenta não só 5, né? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baus de solda, ou seja, 9 com 5, 14 baus de solda não estão sendo alimentados nessa malha, beleza? Não está sendo alimentado na memória, melhor dizendo. Ok? Então vamos lá. Seguindo, pessoal, nossa aula, né? Vamos voltar aqui um pouco lá no Power Manager. Deixa eu pegar aqui essa malha logo aqui pra gente não ficar perdendo tempo, né? Cadê? Vamos seguir essa malha, né? Ela vai voltar pra lá. E a gente vai pegar a L5 aqui, ó, e vai voltar lá no Power Manager, ok? Então aqui é a memória, vamos lá no Power Manager. Aonde essa memória sai, aonde essa tensão sai, né? E aqui a gente tem, pessoal, temos aqui a L5 1.8, né? A gente fez a medição aqui, ó, na L1.8 L4 VREG. Essa malha permitiu que o aparelho funcionasse, porém, com certeza, os blocos que estão interligados a ela não vão estar funcionando. A parte, no caso que a gente analisou aqui, ela alimenta a parte do circuito RF, alguns componentes do setor de RF, como também ela alimenta circuitos, né, do Bluetooth e Wi-Fi e de rádio, né, FM. Provavelmente esses dois circuitos eles não vão funcionar, né, porque há um curto-circuito, não há alimentação correta para esse circuito, provavelmente eles não irão funcionar. Só que no caso da L5 já seria uma tensão aonde ela vai alimentar a memória. Então toda vez que a gente pegar aparelhos que não estão ligando por falta, né, por conta de apresentando esses sintomas, né, ao qual mostrei para vocês já, o que a gente deve analisar? Devemos analisar se as alimentações do processador e da memória estão normais, né? Estão chegando normalmente. Se você encontrar uma falha nessas alimentações que chegam à memória, que chegam ao processador, né, e você encontra uma falha, então você pode resolver o problema. Lembrando, todos que estão assistindo essa aula aqui, né, verifiquem as aulas no curso de análise de defeito. A gente tem aulas falando sobre esse tipo de defeito. Então você deve fazer tudo passo a passo, né? A gente está fazendo uma parte aqui um pouco mais avançada. Essas aulas aí já tem algumas aulas que estão prontas, né? Vai ser acrescentada também na nossa plataforma. Só espero que vocês tenham um pouco de paciência, pessoal. Tive um problema aqui no computador, né? Aonde eu perdi alguns arquivos e tive que refazer novamente, né? Então tudo é trabalho, tudo requer tempo e a gente tá na correria sempre para dar o melhor para vocês. Então, galera, vamos lá. Malha aqui de 1.8. Qual é o capacitor aqui, né? O capacitor aqui seria o C4030, né? Vamos verificar onde está esse componente, C4030, né? Vamos verificar. Então, C4030, né? Vamos lá. Ele está aqui, ó, bem do ladinho aqui do Power Manager, né? Seria
o segundo capacitor aqui da parte de cima. Então, observando aqui, né, seria o capacitor, deixa eu mostrar aqui para vocês. Seria esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, ele está interligado, né, a malha que a gente fez o curto. Então, o que a gente deve analisar, galera? Temos um curto aqui que eu injetei aqui, que eu mesmo criei um curto aqui, beleza? Eu mesmo criei um curto aqui, né? E o que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa, analisar, né, ao lado do Power Manager. Vamos utilizar aqui o multímetro. O que a gente deve usar nessa situação? A gente deve utilizar, né, a escala de condução reversa. Então vamos lá, colocar aqui em condução reversa e verificar aqui ao lado do Power Manager se existe alguma malha, né, que ela vai dar zero dos dois lados, sempre analisando dessa forma. Por que a gente não utiliza o BIP? Porque o BIP vai enganar muito, vai pegar uma malha aí de baixa resistência e vai mostrar para você que é curto aonde não é. Então, verificar aqui, ó, ao lado do Power Manager, né? Ó, um lado 0, outro lado resistência 400, aceitável, né? Ó, de um lado 396, do outro lado 0, que seria o terra, né? Então a gente deve analisar por todo o lado do Power Manager, verificar em condução reversa, né? Quem não sabe o que é condução reversa, pessoal, é você colocar o multímetro em escala de diodo, pegar a ponteira vermelha do multímetro, né? Colocar o terra e com a preta você vai colher informações, beleza? Então dessa forma que a gente faz. Vamos lá. Então, ó, de um lado 0, do outro 300 e 400, né? Aqui a gente tem, né? Aqui de um lado 400 e 401, né? Do outro lado seria o terra, vai zerar. Analisando toda essa parte, né? Analisando aqui, um lado 391, do outro lado terra, beleza? Então a maioria dos componentes vão estar apresentando valores, né? Valores aceitáveis. Se eu pegar esse componente aqui, ó, aonde está o curto, a gente percebe, ó, que um lado deu 0 e o outro 0. Ou seja, se essa malha estivesse em curto, se eu tivesse pego um aparelho que estivesse com esse defeito, eu agora já teria uma análise, uma linha de análise. Por quê? Porque eu entendi agora que tem uma malha aqui que está zerando dos dois lados, aonde não era para zerar. Porque malha de baixa resistência, né, ela vai dar algum valor. Vamos ver se a gente pega aqui. Ó, aqui a gente tem valor, né? Aqui a gente tem valor, né? Valor aqui. 0, valor. Então perceba que a maioria das malhas, ó, vai dar valor, né? Se você pega uma malha de baixa resistência, ela vai dar um valor aqui baixo, mas ela vai dar algum valor. Ela não pode zerar, beleza? Então se você pega aqui uma malha como essa aqui, né? Como essa aqui, ó, aqui no multímetro está apresentando, ó, 0 de um lado praticamente, né? Próximo a 0, 3 ali. E do outro lado, 0 também. Ou seja, essa malha, ela está em curto-circuito. Beleza, galera? Se você utilizar aqui escala de BIP, você vai pegar escalas que trabalham com menos de 70 ohms. Então, quando você pega com o seu multímetro escalas, né? Quando você mede um componente que tem uma resistência abaixo de 70 ohms, o seu multímetro vai ficar bipando sempre. Então, o que é que você deve utilizar? Nessa situação, você deve utilizar a escala de diodo, né? Utilizando condução reversa para pegar valores. Aí você pode perguntar, sim, mas eu tenho que ter valores de referência. Nem sempre. Nessa situação aqui, onde você não tem valores de referência, você pode utilizar essa técnica, medindo os componentes ao redor do Power Manager. Por quê? Porque você pode encontrar um componente, né, uma malha, que esteja fazendo isso aqui. Então o que é que eu faria? Eu já veria aqui, ó, pessoal, né, que essa malha aqui, ela é uma malha, né, que trabalha, que
que trabalha com 1.8, ou seja, eu verificaria, né? E analisaria essa malha e verificaria que essa malha é uma malha que está alimentando memória. Então, pode ser que a memória esteja em curto, pode ser que algum componente esteja em curto, e aí eu vou trabalhar na malha, injetar uma tensão de 1.8 para ver se aquece alguma coisa, né? Verificar em microamperes se tem um consumo aqui nessa malha. Então, eu vou utilizar técnicas para encontrar o defeito, podendo até injetar uma tensão e verificar com a câmera térmica, caso eu esteja, né, com a câmera térmica. Então, dessa forma aí é que a gente faz. Eu já vou responder aqui as outras perguntas, pessoal, né? Mas deixa eu concluir aqui. Vocês estão gostando da explicação? Se está gostando, deixa um ok aí, galera. Né? Que vocês podem estar não gostando da explicação, querendo saber de outra coisa, e eu enchendo o saco de vocês aí, falando sobre algo que vocês não queiram saber, beleza? Então vocês me falam aí, porque eu vou passando segundo vocês queiram aí aprender, ok? Então vamos lá. O que eu posso fazer agora, galera? Digamos que eu soubesse que essa malha, né, ela trabalha com 0.8 volts, né? Eu já sei que ela trabalha com 0.8, todo mundo aqui já sabe que ela trabalha com 0.8, mas digamos que eu não soubesse. Então eu verificaria no esquema elétrico para saber a tensão de trabalho que essa malha trabalha. Sabendo disso, pessoal, o que eu vou fazer? Né? Sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Eu iria injetar uma tensão que essa malha suporta, né? Iria injetar uma tensão aqui nessa malha, né, de 1.8 volts, limitando a corrente para 100 mA, né, para ver se essa malha ela aquece em 100 mA. Senão a gente vai aumentar a amperagem. Sempre tenham em mente, né, que essa corrente ela não vai passar para a memória. Ela vai chegar ao componente que está com defeito. Se ela rompe o componente por conta do aquecimento, aí ela vai entrar sim, né, para a memória. Então eu tenho que colocar a tensão de forma correta e corrente de forma estratégica, né? Então vamos lá, vou pegar aqui, né? Vamos pegar aqui, eu vou botar breu aqui porque eu já sei que aqui vai aquecer. Né? Primeiramente, o que eu devo fazer? Mapear essa malha, verificar quantos componentes tem ligado a ela, né? E verificar, toda vez que eu injetar a tensão, verificar se algum componente que esteja interligado a ela vai aquecer. Sempre ligado nos componentes que trabalham em paralelo, porque são eles que vão fazer a placa ficar em curto-circuito, ok? Pronto, beleza. Todo mundo tá gostando, então vamos embora, né? Vamos embora. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou aplicar aqui a tensão, né? Deixa eu colocar em uma parte de blindagem aqui. Injetar a tensão, pessoal. Mesma coisa que você vai ligar o aparelho, só que você não vai ligar pela parte do conector da bateria. Você vai injetar a tensão no componente que você quer, né? Então vamos lá. Eu vou injetar aqui a tensão e olhem, observem a fonte de alimentação, né, para ver se vai consumir alguma corrente. E aí a gente vai ter certeza de que essa malha, né, ela está com curto-circuito. Primeira coisa, se a malha trabalha com 1.8, eu não posso injetar 4.1, senão aí eu vou matar tudo, beleza? Vai danificar todos os componentes que tem aí na malha, inclusive a própria memória, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, voltagem 1 volts, ponto 8. Beleza? Então agora eu posso injetar a tensão, né? O que eu tenho aqui de corrente? 1 amperes. Vamos colocar aqui em 100 miliamperes. Isso, pessoal, para testar, beleza? Se a gente pega esse curto logo de cara, então a gente vai diretamente aí, já chega numa conclusão. Beleza? Então vamos lá. Só para ver se vai aquecer, né? Ou se vai aquecer não, se vai consumir. Então a gente, ó, já percebe, ó, que consumiu aqui de um lado, né?
consumiu do outro. Então, um lado desse aqui é terra, né? Um lado desse aqui é terra, provavelmente essa parte aqui, né, onde está o clarinho aqui é o terra, e essa parte aqui seria a parte positiva, né? Então, ó, perceba que a gente tem, ó, consumo de corrente. Então aqui eu já me certificaria de que essa malha está em curto, beleza? Então já teria toda certeza que essa malha estaria em curto. O que eu deveria tentar agora verificar? Verificar o que, galera? Verificar se essa malha está ligada, em quantos componentes estão, quais componentes que fazem parte dessa malha. Então eu devo verificar aqui com o esquema elétrico. Essa malha, peguei ela, né? Identifiquei aqui, ó, que esse capacitor ao redor do Power Manager está dando zero em condição reversa, né? Ou seja, o terra, zero. O lado que seria o positivo desse componente, zero. Verifico a tensão de trabalho 1.8. 1.8 não é malha de baixa resistência, né? Mesmo se fosse malha de baixa resistência, não deveria zerar totalmente em condição reversa. Então já tenho a informação de que esse componente, essa malha está em curto-circuito. O que eu faço agora, galera? O que eu faço? Vamos adiantar aqui, né? Eu pego esse capacitor, logo jogo aqui no esquemático, né? Que a gente já sabe que a gente vai encontrar ele aqui, né? E agora eu verificaria a malha, né? Então eu saberia que a malha L5 está em curto-circuito. O que eu faço? Já tenho aquele capacitor, né? Como referência. Vamos analisar se passa por outros componentes. Então aqui, ó, eu tenho, né, essa malha que sai aqui do conector de bateria, né, que também recebe essa alimentação, né? Só que ela passa aqui, ó, por um resistor. O resistor está em série. Logo, né, essa malha aqui, né, vai receber aqui a alimentação nesse capacitor. Esse capacitor aqui vai receber também essa alimentação, né, que é uma alimentação que também está passando por BAT ID, né? BAT ID, que seria uma malha aonde mostraria, né, a identificação da bateria. Então aqui a gente tem, né, o conector de bateria, galera. Beleza? Conector de bateria, aonde essa malha também, né, ela alimenta aqui a VBAT ID, né, de 1.8. Então essa malha aqui vai receber 1.8, né, e vai trabalhar conforme a tensão de trabalho. Então a gente tem, ó, essa malha aqui, né, que está recebendo essa alimentação, só que fica muito distante aí, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aproximar mais, verificar aqui, ó, aonde ela chega, né? Chega aqui, ó, na parte de SIM card, né? Que seria aqui na própria parte aqui do Power Manager, né? Ela alimenta aqui também a parte de SIM card, né? E seguindo, ó, ela vai passar aqui, ó, pela parte de AirJack, né? Que seria o conector do fone de ouvido, né? Seguindo, ela vai passar para cá, justamente para a memória, né? Então aqui na memória ela vai tanto alimentar, né, essa parte aqui dessa malha, né, VDD 1D DDR, né, e essa outra aqui também. Então vamos lá, vamos seguir mais ainda, né? Vamos seguir mais ainda, aonde a gente vê que ela alimenta, né, aqui a parte da memória, passa por um resistor aqui, chega aqui na parte de MMC também. Então, galera, essa malha aqui, eu sei que ela tem dois capacitores aqui, ó, dois capacitores, né, que está interligado à malha antes dela entrar para a memória. Então, o que eu vou fazer? Eu posso tanto verificar aqui, ó, nessa malha VDDR1, né, que eu sei também que ela recebe essa alimentação, né, como eu posso também verificar aqui nessa outra malha. Então, eu posso pegar aqui esses dois capacitores e já está uma tensão de 1.8, verificar se algum deles vão aquecer. Né? Então vamos pegar esse capacitor aqui, que justamente foi um próximo ali, de qual a gente já viu que eu tinha colocado curto, né? Ó, coloco aqui, vamos lá, ó, aqui, ó, abaixo da memória, né? Abaixo da memória temos um capacitor grande, né? É isso mesmo? Isso, um capacitor grande aqui. É nele que eu vou injetar a tensão de 1.8, né? Vamos lá, vamos só certificar se eu não estou errando aqui. Então esse capacitor aqui, galera, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Esse é o 5016, né? Ó, 5016 e o 5015, né? Então todos os dois aqui, né, estão ligados nessa malha, né? Um vai estar na parte de cima, outro na parte de baixo, como a gente já viu, né? Verificando aqui esse C5015, né? Vamos só ver se é realmente o capacitor que a gente verificou naquela hora.
Então é justamente ele, né? Está ligado, está interligado, né? Esse capacitor aqui, né? Que está na mesma malha, junto com esse capacitor aqui está na mesma malha. Então vou injetar aqui embaixo e vamos ver se aqui em cima ele vai aquecer, né? Se ele aqueceria, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Tá um pouco de breu. Vamos lá. Então eu vou botar breu aqui, galera. Deixa eu botar aqui. Botei breu aqui, deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu ver aqui. Vou botar mais aqui, é porque ele tava molhado. Aí ele não pega bem o breu nele. Vamos lá, vamos ver se ele aqueceria, né? Como ele ficou molhado ali, né? Por causa do fluxo, aí ele não fica bem destacado no breu, né? Mas vamos lá, vou injetar aqui a tensão e a gente vai ver aí se ele vai aquecer ou não, né? Vamos injetar a tensão aqui no capacitor da parte de baixo da memória, que seria esse capacitor aqui, ó, né? Então esse lado aqui provavelmente deve ser o positivo, né? Então a gente vai observar ele lá, né? Verificar aqui se está tudo certo, ó. Não apresentou nada porque ele está com fluxo, né? Vamos tirar o fluxo dele aqui. Vamos tirar esse fluxo. Vamos lá. Tá abriu agora. E vamos ver se vai... Pronto, agora cobriu, ó, tá vendo? Agora cobriu o capacitor e agora a gente vai injetar e vai ver se ele vai mostrar algum aquecimento, né? Então a gente já saberia que, verificando aqui pela parte da memória, a gente só tem esse capacitor e esse, né, nessa malha. Então a primeira coisa que a gente iria fazer é injetar tanto de cima para baixo para ver se aqueceria, quanto de baixo para cima para ver se o de cima aquece, né? Então vamos lá, vou injetar aqui e a gente vai observar. Vou botar aqui, ó, e vocês estão vendo lá em cima, né? Os três e... Ó, não aquece nada, né? Perceba que a gente vê um negócio bem derretendo aqui ao lado, né? Só que 100 mA seria pouco, né? Então vamos aumentar aqui para 500 mA, já para ver se ele vai aquecer mais. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui para... 500 mA, né? Deixa eu ver aqui do outro lado, se a gente não está aplicando aqui na malha errada, né? Então ele consome 500 mA, porém não aquece, né? Então vamos fazer aumentar mais um pouco. Vamos botar aqui 1 amperes para ver, né? Com 1 amperes aqui, o componente ainda não aquece. Um amperes ainda não aquece, né? Então vamos aumentar mais um pouco aqui. A gente pode matar até essa memória, pessoal, mas vamos testar. Eu quero que ele aqueça lá. Então
Ó, não aqueceu. Memória não aquece. Componente não aquece. Ok? Vamos lá. 3 amperes aqui. Nada. Não aquece nada. O que a gente pode ter aqui? A gente pode ter um erro no esquema elétrico, né? Como a gente também pode ter aqui um problema de componente que não aquece, né? Como a gente já sabe aí. Teria que dar uma amperagem muito mais alta aqui para encontrar aqui esse problema. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente pode utilizar o método Kelvin 4 pontas, né? Deixa eu só verificar aqui. Kelvin 4 pontas, a gente tem 3 componentes. 3 componentes agora. Vou colocar aqui 1 amperes, 1 volts, 100 miliamperes. E agora a gente vai utilizar Kelvin 4 pontas, ok? Vamos verificar aqui se algum desses componentes aqui, se ele vai dar menor valor em Kelvin. Primeira coisa, vamos analisar esse componente. Vamos botar aqui a multímetro na escala de tensão com tensão, né? E vamos analisar aqui. Primeiramente, analisar esse componente. Ó. Dá 6 miliamperes, né? Deixa eu botar aqui. Vou colocar aqui no terra mesmo. Isso aqui seria o terra, né? Do outro lado, a gente tem, ó, 5 milivolts, né? Aqui em cima, de um lado 3 milivolts, do outro lado 2 milivolts, ou seja, lado positivo a gente já sabe aqui, ó, que temos uma numeração menor, né? Aqui está dando 3, aqui está dando 5, então esse aqui está mais próximo do curto, né? Verificando esse outro aqui que está ligado na malha, né? Nessa mesma malha, o que a gente vai ter por aqui, né? Vamos lá. A gente tem 7. Então, em um a gente tem 5, outro a gente tem 3, outro a gente tem 7. Qual será o menor valor? O menor valor deu aqui em cima. Então, aqui eu já conseguiria entender que esse componente seria o causador do curto. Por quê? Porque seria um componente que está próximo à memória, seria um componente que está na linha de curto, né? Que está na linha do curto. Então, ele provavelmente seria o componente que está ocasionando o curto. Então, técnica Kelvin é uma técnica que é bem específica para esses problemas. Se a gente pega um aparelho que está com curto, a gente injetou uma tensão, ele consome, né? Consome alto, a ponto de poder até danificar a placa do celular. E a gente mesmo assim não aquece, o que a gente deve fazer? Verificar com técnica Kelvin para estar encontrando o problema, ok? Só verificar aqui na escala de continuidade, né? Escala de continuidade, curto aqui, né? Aqui, curto. E aqui, curto-circuito. O que eu faria, galera? Removeria esse capacitor aqui. Removeria por questões, né, de análise. Encontraria um menor valor em Kelvin. E agora, vamos analisar. O curto já foi embora, né? O curto já foi embora aqui. O curto já foi embora aqui, né? Um lado bipa, outro não bipa, né? E aqui agora o lado também teria saído o curto, né? Verificando daquela forma. Isso são exemplos do que a gente pode pegar na bancada. Então, vamos verificar se a placa, né, não sofreu uma sobrecarga aí por conta da tensão que a gente injetou e danificou, né? Agora não tem mais curto e vamos verificar se a placa vai ligar, né, ou se danificou. Vou colocar aqui
4.1 volts, 2 amperes, né? E aí vamos ligar a placa. Olha lá. Placa ligando. Beleza? Perceba que a gente injetou uma tensão alta. Eu injetei 2 amperes. Eu deixei, né? Limitei em 2 amperes. Ele consumiu os 2 amperes com 1.8 volts. E mesmo assim ele não aqueceu. Né? Então, o que a gente fez aí nessa situação? A gente pegou, né? Esse problema utilizando o método Kelvin, né, que é um dos métodos que eu utilizo bastante aí para encontrar defeito. E perceba que no método Kelvin, né, por menor pequeno que fosse, né, esse valor que a gente encontrou, a gente deve considerar. Perceba que na parte de baixo era 7. Na parte de cima a gente encontrou, né, lá no Power Manager a gente encontrou 7, né, 7 milivolts. Abaixo da memória a gente encontrou 5 milivolts, ou seja, estava mais próximo do curto, né? Quanto menor, mais próximo a gente vai estar. E aquele lá em cima, que seria os 3 capacitores que eu encontrei nessa malha, que seria próximo à memória, né? Estava dando 2 milivolts, né? Em torno de 3 a 2 milivolts. Então, era o componente que estava chegando mais próximo do curto-circuito, né? Então, de todo jeito, a gente deveria remover aquele componente. Ok, galera? Então, esses problemas de aparelho que consome trava e consome zera, a gente deve fazer sim uma inspeção visual próxima à memória, próxima ao processador, verificar as tensões de alimentação do Power Manager, né, as tensões secundárias, né, do Power Manager, ao qual ele libera para alimentar outros circuitos da placa. E a gente deve fazer dessa forma, pessoal, analisando com escala de diodo, verificando, né, o valor que está mostrando na escala de diodo e seguindo, né, conforme o valor que você for encontrar. Se, claro, você passou todo o Power Manager, não encontrou nenhum componente que está dando um curto numa malha secundária, né, o que você vai fazer? Aí você vai prosseguir de outra forma na análise, né? Sempre está eliminando hipótese. Isso aqui que eu fiz, né, foi para você entender como é que a gente pega um curto em uma malha secundária e como ela se comporta na fonte. Porque tem gente que acha que curto em malha secundária não faz esse problema aí que a gente mostrou, né? A gente já mostrou aqui, né, cristal oscilador, problema de cristal oscilador, né? Eu fiz até na prática aqui, no ao vivo aqui com vocês, mostrando passo a passo, né, como é que ocasiona, né, problema de cristal oscilador, como é a gente resolver, né? E agora eu mostrei para você o passo a passo de como vocês devem analisar em caso de curto em malhas secundárias. Beleza, galera? Então ficou claro aí para vocês? Ou restou alguma dúvida? Ou tá tudo ok? Beleza? Todos aí, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, né, pra gente responder aqui e finalizar aí a nossa aula de hoje. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pessoal, algumas perguntas ficaram no outro vídeo, né? Então eu não vou saber aqui. Então, Cristiano Lima, a gente respondeu, né, a questão da inicialização e tal. Não sei se restou alguma dúvida. Nosso amigo Top Celulares perguntou a questão de travamento. A gente já praticamente explicou tudo aqui através dessa pergunta dele. João Marcos, né, perguntou aí pela escala de ohms, né? Cara, escala de ohms é basicamente como se fosse um método Kelvin, né? O componente que está dando, a malha que está dando próximo a zero, né, é curto. Então tem que se ligar nisso aí, beleza? Vamos lá. Eric, boa noite a todos. Boa noite, Eric. Denicel, boa noite, Deni, né? Tem alguns aqui que eu não falei, né? Acho que o resto eu falei aqui. Edson Silva, boa noite, Edson. Tiago Cacau, show, boa noite. Edson Silva, top. Como saber quando um aquecimento num componente não está normal?
Cara, vê só. Isso aí é bem específico, assim, né? Depende muito de cada aparelho e coisas do tipo. O problema é que você não deve estar observando aquecimento, você deve estar observando o consumo, né? Porque tem aparelho que ele aquece mais do que outros, né? Tem processador que aquece mesmo o aparelho, dá a impressão que toda a placa está pegando fogo, mas é o processador, né, trabalhando, e ele trabalha de forma intensa. O processador, ele nunca está parado, ele sempre está trabalhando. Às vezes é um processador octa-core, ele abre os núcleos dele para se comunicar com os periféricos da placa, então ele vai aquecer aquela região ali. Então, assim, o bom é você analisar por consumo, né? Verificar a alimentação, sempre observando fonte de alimentação, né? Em todos os seus reparos, que aí você vai pegar, pô, vou pegar um aparelho feito um Grand Prime, você já vai entender mais ou menos como é o consumo dele, ele funcionando perfeitamente. E aí você pega um Grand Prime consumindo 2 amperes de corrente, aquecendo um feito um brabo, então aí você já sabe, ó, tem alguma coisa de errado aqui. Esse aparelho não é para estar aquecendo dessa forma, está consumindo muito, né? Tudo é linha de análise, pessoal. A gente não chega, isso aqui está certo 100%. Não, a gente tem que, opa, pegou alguma coisa que está um pouco anormal, né? A gente vai começar a analisar a normalidade dela, né? Então a gente tem que analisar. Opa, pô, isso aqui está estranho, então eu vou começar por aqui. Então sempre está analisando dessa forma. Daniel Lira, né? Vamos ver aqui nosso amigo Reinaldo Rocha. Boa noite, Reinaldo. Chegou agora há pouco, né? A gente já está aqui em 9h30, né? Começamos a live hoje umas 7h30, 7h40, não lembro, né? Pra gente poder acabar um pouco mais cedo, pra galera poder descansar também. Então, DL Cell Tech, DL Tech Cell. Boa noite, Pardal, meu amigo Pardalzão aí. Boa noite, Pardal. Edson Silva, Tiago, Eli Marcel, tudo fluindo. É isso aí, Elimar. Vamos que vamos, né? Edilson Ferreira, boa noite. Cristiano Lima, boa noite. Albani Soares, boa noite a todos. Boa noite, Albani. Edilson Ferreira, aula top, parabéns, professor. William Vanelli, né? Professor Borneo, esquemático ou DZKJ? Qual recomenda para Android? Cara, é o seguinte, vê só. Por 2 anos, eu trabalhei com Borneo. Eu trabalhei com DZKJ durante 2 anos, né? Deixa eu apagar isso aqui que tá clareando tudo aqui. Eu trabalhei com Borneo. Com Borneo não, meu Deus do céu, esse Borneo ficou na minha cabeça. Eu trabalhei durante 2 anos com a DZKJ. E tudo que eu fiz, cara, foi trabalhando com a DZKJ. Porém, né, por muito falarem da Borneo, eu adquiri a Borneo. E realmente a Borneo, ela tem mais coisa um pouco, né, do que a DZKJ. Então, assim, alguns esquemas elétricos que eu procurei na DZKJ, alguns ou outros perdidamente eu não encontrei. Já na Borneo, né, alguns aparelhos da Samsung mais novos e tal que eu não tinha encontrado na DZKJ, eu consegui encontrar na Borneo, né? Então, eu acho que a Borneo está melhor do que a DZKJ. Porém, o valor, pessoal, se você for comprar apenas né, um acesso, você pode comprar 2 acessos também. Você comprando um acesso, vai sair em torno aí de 350 a 380, né? Se você for comprar com outra pessoa, aí sim é melhor, porque você vai pagar 250, né? Porque fica R$ 500, 2 acessos. Então, se for 2 acessos, aí ok. Se não for, né, vai ficar um valor aí em torno de 380, 350. E a DZKJ está custando R$ 200. Então você tem que fazer uma pesquisa aí para ver, né, se é melhor comprar a Borneo ou se é a DZKJ, e também ver seu bolso, né? Mas se falar assim, definição, qual é a melhor, eu acredito que a Borneo está bem melhor aí, beleza? Então vamos lá, Cristiano Lima, Farad Harden, Farage, nome um pouco estranho, mas tamo junto, meu irmão, tá top demais. Farage Harb, cara, o nome do cara é complicado, cara, mas vamos lá. Cristiano Lima, já falei. Franklin, ó, o nosso amigo Franklin aí, né?
sempre está conosco nas nossas lives aí de alunos, né? Junto, Tiago Cacau, tá show, professor, continua. Nosso amigo Marcos, top. Pardal, top. Denis Cel, tá ótimo, professor. Beto Guitarra, professor, tem como mostrar no esquema elétrico como saber quais malhas entra e sai no esquema? É porque as malhas têm uma seta, outras não. Não, cara, ó, vê só. Você não deve se basear por seta. Não esqueça isso. Não tem que negócio de estar olhando por seta. Você tem que estar baseando pelo nome. O próprio esquema elétrico ele vai mostrar para você, né, quando muda o nome, né, como é que mudou a situação, e ele vai mostrando para você. Esqueça esse negócio de seta. Muitas vezes esse negócio de seta aí, a gente acaba se confundindo muito e acaba seguindo coisa errada, então esqueça isso. E outra, nem todo CI, a malha entra e vai sair do outro lado, beleza? Deixem isso aí, ela não vai como se fosse uma flecha não, que passou e sai do outro lado não. Alguns CI eles vão ser alimentados pela malha e pronto, a malha não vai passar para o outro lado. Beleza? Então a malha do PMIC, pronto, essa malha de alimentação aqui do PMIC, de 1.8 que a gente analisou, ela sai do PMIC para onde ela vai? A gente viu que ela foi para o conector de bateria, alimentar a malha de BAT ID, né? Ponto. Dali para onde ela foi? Memória. Só foi para 2 locais. Então, ela foi para a parte de baixo, que alimenta essa malha, né, de 1.8, que habilita essa malha, né, que vai para o processador. E ela também, para onde é que ela vai? Para onde é que ela foi? Ela foi para a memória. Da memória ela saiu para outro local? Não. Ela simplesmente alimentou a memória e ponto, pessoal. Esqueça esse negócio de malha que entra, de malha que sai, de malha que vai para não sei para onde. Não, esqueça isso. A maioria dos componentes, eles precisam ser alimentados, né, e ter comunicação. Então, verifique a tensão de alimentação do circuito integrado e qual é a malha de comunicação dele. E ponto. Nada de negócio de passou por aqui, entrou por lá e passou pelo CI, beleza? Algumas coisas a gente precisa fazer o mapeamento. Pronto, malha de... a malha primária, beleza, ela vai entrar no IFPMIC, vai sair do IFPMIC, porque é uma malha de alimentação primária, né? Uma malha de 5 volts, né? Do USB. Ela vai passar por circuito OVP, né? Às vezes ela passa pelo circuito de carregamento, chega até o power, então ela vai ter um caminho. Mas a maioria dessas malhas secundárias, ela vai sair do power manage e vai alimentar e pronto, né? Vai alimentar e acabou. Alimentou o circuito para o circuito funcionar, né? Liberando outras tensões, já vai ser uma outra história ali para frente. É como se o power manage recebesse uma tensão primária e liberasse tensões secundárias, né? Esses circuitos aí, né, secundários, ele vai receber uma tensão de alimentação lá do Power Manager, na alimentação secundária, e aí ele vai fornecer o trabalho dele, né, para câmera, para Bluetooth, Wi-Fi, para vários setores da placa, beleza? Então esse negócio de entrou, saiu, né, muitas vezes tem gente que acaba se prendendo tanto nisso, que acaba não deixando fluir, né, o conhecimento do esquema elétrico. É só analisar a tensão, né, conhecer, vou mostrar aqui, vamos lá. Eu ia encerrar aqui, mas deixa eu mostrar aqui, né, para não ter dúvida. Então vamos lá. Ó, isso aqui, ó, são um monte de malhas. Essas malhas aqui, ó, são da memória, beleza? Aqui a gente tem a memória. Memória de 16 GB, ó, 16 GB, né? EMC 12 GB LPR DR. Pronto. A gente tem aqui, ó, uma memória, né? Essa memória, pessoal, ela tem várias malhas aqui, ó. Essas malhas aqui, ó, embaixo, todas elas, né, todos os pinos aqui são GND. Então, todas essas malhas aqui, ó, esse aqui é o balde de solda, né, como eu já falei em outros vídeos, né, A3, A8, isso aqui são os baldes de solda que tem por baixo, né, os BGA, e aqui é o nome, né, desse balde de solda, né, VSS underline M. Então, isso aqui é os nomes, né, daqueles baldes de solda. Temos tanto a numeração, né, e a posição dele na coluna, como o nome daqueles baldes de solda, né? Então é isso aí. Aqui, ó, tem um monte de malha. Essas malhas, pessoal, elas vão, né, para processador, alimentar processador. Então, como é que eu sei disso, né? Ó, aqui, ó, como o nosso amigo falou, né, que ela vai e passa do outro lado, a gente tem uma seta aqui, ó. Essas setas aqui, em malhas que tem esse tipo de seta, a gente pode entender que
essa malha, né, ela tanto entrega quanto recebe dados. Né? É uma malha de dados, ó, data. Data significa dados. Então, ela recebe e entrega para processador. Aqui a gente tem eMMC, CLK. CLK é o que? Clock, Serial Clock, né? Então a gente tem CLK. Malha de clock, tanto envia quanto recebe, né? Essa malha aqui é EMC, essa aqui é EMC RCLK. Ela só entrega, né? Então essas malhas aqui são malhas de comunicação. Muito raramente essas malhas vão dar problemas. Por quê? Porque elas trabalham com informações de dados. Então é muito difícil essas malhas dar problema. Quais as malhas que dão problema? Malhas de alimentação. Aqui a gente tem a VREG L5 1.8 volts. Então essas malhas, ó, que chega até aqui a memória, ela vai chegar aqui a alimentar aqui essa malha EMC-CMB. Ela está alimentando esse barro de solda, né, que tem uma malha aqui de comunicação que trabalha com 1.8 volts, na maioria das malhas de clock, de habilitação, trabalha com 1.8 volts, né? E aqui, ó, essa mesma malha de 1.5, ela vai alimentar esse bloco, essa malha L5 e essa aqui é a mesma malha, a mesma tensão. A gente verificou aqui anteriormente, né, que essa malha aqui, ela dá quando ela chega aqui próxima e vai alimentar aqui esses barros de solda, ela vai mudar o nome dela aqui, ó. Então, o próprio esquema elétrico informou pra gente. Daqui, ela vai para onde? Para lugar nenhum mais, pessoal. Ela entrou aqui dentro da memória e ficou aqui mesmo, para alimentar a memória e a memória trabalhar a questão de comunicação dela entre ela e processador, né? Então, assim, vamos esquecer esse negócio de a malha passar por dentro e sair do outro lado, que nem todo circuito trabalha com esse tipo de coisa, né? Vai ter malha, o Transceiver, por exemplo, recebe uma alimentação de 1.8. E aí, vai passar para onde? Não, vai passar para canto nenhum. Vai alimentar ele para ele trocar informação com o PA, trocar informação com o processador, ok? Então, a gente tem que tirar esse mito, assim, tem muita gente que fica com medo, a malha aqui entrou aqui agora, como é que eu vou pegar do outro lado? Não é só o nosso amigo que perguntou aqui, como muitos me perguntam diariamente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e em todas as mídias sociais essa mesma pergunta. Então vamos analisar como é que é estruturado, né? Como o componente ele é estruturado. Esquecer, parar um pouco de se preocupar com a malha que entra e sai e se preocupar mais com a estrutura do componente, né? Como é que ele funciona, como é que ele trabalha. Então, quando a gente começa a entender isso aí, a gente vai perdendo mais o medo, né? Dessa questão aí de malha que entra e malha que sai, coisas do tipo, beleza? Então, se não ficou dúvida aí, dá um ok e vamos embora, né? Estamos quase acabando aqui, já é 9h40. Vamos aqui. Vamos seguindo. Então, a gente respondeu aqui nosso amigo Beto guitarrista. E Franklin pegou o meu ingresso com essa aula, top mesmo. Top, Franklin. Tiago Cacau, explicação top, professor. Vai ficar salva essa aula? Vai sim, vai sim. Acho que eu vou publicar até ela lá no Facebook, lá no YouTube, né? Pra galera ficar vendo lá como é que é as nossas aulas online, né? Que não tem enrolação. A gente aqui não tá enrolando, a gente aqui tá trabalhando, né? Passando conhecimento aí de verdade para vocês, né? A gente não enrola aqui, né? Questão aí do nosso curso, a gente passa conhecimento de verdade, né? Tô devendo vocês aí algumas aulas, né? Eu tive um problema no computador aqui, pessoal, peço perdão aí, porque essa semana já ia colocar bastante aula lá, né? Mas aí tive um problema no computador, perdi algumas aulas, me aperrei um pouco, né? Até falei com o Marcos aí, eu tava um pouco preocupado, sumido aí um pouco por conta dessa raiva que eu passei aí com esse computador, né? Mas graças a Deus a gente tá trabalhando aí para dar o melhor para vocês, beleza? Então aqui nosso amigo Carlos, né? Amigo Carlos aí, tá sumido, amigo Carlos, da RC Microsoldagem e Assistência, né? Boa noite, Gemerson. Boa noite, meu amigo Carlos. DL Tech. Professor, tem como ligar um celular na fonte falo das placas novas que precisa de ID, de bateria, né? Está conectada, tem como ligar sem a bateria estar conectada? Vamos lá.
Como é que seria essa questão aí? Se você tem uma bateria, se você tem uma bateria e você tem um flex dessa bateria, você pode pegar esse flex da bateria e fazer um cabo para utilizar esse cabo na bateria, no conector. Por quê? Porque se você for ligar positivo e negativo, alguns aparelhos realmente não vão ligar, pessoal. Foi a questão do nosso amigo Alimar, teve um outro amigo também que perguntou a mim. Para você ter ideia, teve uma vez que eu peguei um A10S e eu fiz o reparo no aparelho, medi, vi que estava certo, entreguei pro cara o aparelho sem nem ligar o aparelho. Eu me estressei, vi que não estava ligando a fonte, fechei o aparelho e entreguei. Em seguida o cara ligou para mim dizendo que o aparelho estava funcionando. Depois eu parei para analisar e percebi que o meu erro foi não ter ligado o aparelho na fonte, né, na bateria após ter terminado o serviço, né? A gente vai utilizar a fonte para fazer algumas medições, verificar se está saindo alimentações, esse tipo de coisa. Mas para você verificar se o aparelho está ligando ou não, o bom é você ter um cabo, né? Tem vários cabos aí, iBoot, Android, muitos cabos aí, até já pedi um da China, tá chegando aí provavelmente esses dias. Vou estar fazendo um vídeo para mostrar para vocês. Que são cabos que ele vem com um conector lá. Então aquelas pinos ali também, né? Também ele vai receber uma tensão e vai fazer com que o aparelho ligue. É difícil fazer, né? Sem o encaixe. Tem que ter um encaixe para poder ali alimentar tudo certinho e fazer o aparelho ligar. Beleza? Outra pergunta aqui do nosso amigo Daniel Lira. Professor, o senhor passou minha pergunta. Queria saber quando vários componentes da placa esquentam ao mesmo tempo. Qual saber quem está em fuga? Indutor, capacitor, esquentando. Vamos lá. Essa questão aí de quando tem muitos componentes esquentando, na verdade, não tem muitos componentes esquentando. Tem um componente esquentando que está ocasionando o aquecimento naquele local todo. Porque se tivesse um componente esquentando, né? Vamos supor, tem uma placa aqui. Se um componente aqui perto do processador esquenta, um outro aqui lá aqui para trás esquenta, então eu sei que realmente está esquentando vários componentes. Mas não acontece isso. Se tem um curto na placa, os elétrons, né? Eles vão procurar os prótons. Então, aonde estiver o curto, ele vai aquecer. O que acontece é que muitas vezes o componente que está aquecendo, ele está aquecendo tanto que está aquecendo tanto onde ele está próximo, quanto atrás da placa, do outro lado da placa aquece também. Então ele está aquecendo todo o ambiente. O que você deve fazer numa situação dessa? Colocar breu no local que está aquecendo e injetar uma tensão com o breu para verificar qual o componente que aquece primeiro. E sempre injetando e tirando a tensão, injetando e tirando. Não deixar lá, porque o breu vai derreter todo e aí você não vai ver qual é o componente que realmente está aquecendo primeiro. Beleza? Porque não tem esse negócio de todos os componentes estar aquecendo, bobina, não. Você tá um componente só ali aquecendo, ele está aquecendo tanto que está camuflando o aquecimento dele para outros componentes. Aí você está achando que bobina e tal está aquecendo, aonde não é, né? Aonde o aquecimento está em apenas um componente só. Então, para pegar esse negócio, você tem que injetar uma tensão com o breu, né? E verificar qual é o componente que primeiro se dissipa o calor. Beleza? Daniel Lira, novamente, ou CI, ou capacitor, ou filtro. Dessa forma aí, Daniel. O bom é você pegar um vídeo. Isso aí. O primeiro que aquece é o causador do curto. Porém, se for um circuito integrado que estiver aquecendo, deve-se verificar. Agora sim é onde a gente deve analisar a parte de malha, né, que passa e que sai do outro lado. Quando você pega um aquecimento em um CI de carga, ele está aquecendo, a gente sabe que tem uma malha que passa por ele, que é a malha primária. Então, ele pode, como algum componente, se tiver à frente dele, né, na malha, pode estar em curto e espelhando o curto para ele, se for casos de
circuito integrado, que trabalha nas malhas primárias. Se caso não, quebra essa regra aí e pode fazer o que eu estou dizendo. Exatamente. Daniel, é o seguinte, vê só. Quando você pegar, eu não sei qual aula você tá ainda, né? Mas você vai chegar no módulo, no último módulo, onde a gente fala análise de defeito. Lá eu tenho uma aula falando sobre curto na malha primária e curto na malha secundária. Então, é daquela forma que você deve analisar quando você pega um curto em uma malha primária. Porque esse tipo de defeito aí que você está falando, muitas vezes ele acaba sendo na malha primária. Curto em malha secundária, ele vai fazer como aconteceu aqui, né? Muitas vezes nem vai aquecer, né? Então a gente vai ter que pegar dessa forma. E muitas vezes aquece. Porém, a gente tem que fazer os testes como a gente estava fazendo, né? Vamos lá, Heleno Júnior, muito boa live, parabéns, e é a minha primeira vez assistindo. Beleza, Heleno, e você vai ver muita coisa top por aqui pela frente, beleza? Tem muita coisa boa aí que a gente vai sempre tá pegando nas lives aí passando. Beleza, galera? Então, pessoal, algumas a gente pôde falar mais, outras a gente não pôde falar muito, né? Já estamos aqui praticamente em 2 horas, né, de live, né? E acredito que já deu para dar uma abertura de ideias aí para vocês, né? Em relação a essas coisas que a gente falou hoje aqui, né? Alguns procedimentos aqui que a gente falou. Mas, pessoal, ao longo da semana, né, a gente vai estar acrescentando algumas aulas, né? Você pode estar falando lá nos grupos, né, do Telegram, a gente sempre uma hora ou outra está ajudando, ou então me chama no PV mesmo, né, que uma hora ou outra ali eu sempre estou respondendo. E é isso aí, galera, beleza? Então, quem fazer parte, pessoal, a galera aí que é aluno, né, que não tem meu Instagram, na descrição aqui do vídeo tem o Instagram. Pega aí o Instagram, né? Quando você estiver assistindo aula, faz uma filmagem, ou então tira uma foto, não precisa ter a foto sua, mas tira uma filmagem lá, tal. Manda pra mim, pra eu colocar lá no Instagram, né? Pra ajudar a gente aí em questão de... como é que se diz? Fugiu até o nome agora, né? Para o pessoal saber, né, que o curso da gente é um curso bom e tal. Então, ajuda aí, pessoal. Marca a gente, né? Lá me marca lá no Instagram, né? O pessoal vê aí que o trabalho da gente é sério, que a gente não tá brincando aqui, né? Passando conhecimento lixo, nada a ver. A gente sempre passa um conhecimento top aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero vocês tenham gostado aí da nossa live hoje, né? Um abraço a todos vocês aí, né? Graças a Deus aí, muito trabalho aí pela frente, muita coisa a ser aprendida. Com certeza muitas dúvidas vão acontecer, né? Vocês vão ter muitas dúvidas durante aí esse período de aulas, né? Vocês assistindo as aulas, vai criar dúvida em relação a esquema elétrico, a curto, fuga. Só que a gente sempre está aqui nas quarta-feiras, né? Sempre tirando a dúvida de vocês, tentando passar o melhor conhecimento aí, né? Para você ser um técnico diferenciado. É claro, vai ter dia que você vai acordar um pouco desmotivado, outros dias vai acordar mais motivado. Isso acontece, pessoal, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, beleza? Mas que a gente possa aí cada dia crescer, né, na área de manutenção, estudando sempre, né, e sempre tentando aí fazer o melhor. Beleza, galera? Então um abraço aí, Deus abençoe, né? Já é 9h53, já estamos chegando às 10 horas aí, né? E quarta-feira aí tem mais, né? Qualquer coisa aí nos procura aí que a gente vai estar tirando dúvida, beleza? Um abraço aí, Deus abençoe, até a próxima, valeu!